Olá, meus irmãos e amigos. Hoje estamos neste culto último do ano de 2021, um ano atípico, um ano muito difícil, um ano em que a gente viu a sequência da Covid, vários efeitos, várias situações críticas. Chegamos ao final com essa esperança de que 2022 tenhamos condições de vencer esta pandemia. É claro que a cada tempo surge uma nova expectativa de medicação, do avanço da imunização na população brasileira e mundo afora, mas precisamos persistir. Eu creio que haverá realmente muita gratidão no coração daqueles que vão atravessar. Nós vamos, em nome de Jesus, atravessar este tempo de 2021 para 2022 com gratidão no coração, apesar de tudo que passamos, das experiências dolorosas, das perdas. Sim, muitas pessoas tiveram perdas, não só materiais, não só de emprego, a interrupção dos estudos, mas sobretudo perdas irreparáveis, insubstituíveis, perdas humanas. Pessoas morreram não só por causa da Covid, mas por outras complicações, e a gente sente muito e somos solidários às famílias que pela primeira vez ou o primeiro Natal não se reuniu com todos os seus, não pôde se confraternizar com todos da família. Que Deus console e conforte cada coração. E é por essa razão que vamos falar sobre isso hoje. As boas notícias que jamais ou que nunca envelhecem. Queremos falar sobre isso. Por isso, eu quero convidá-lo a orar. O nosso culto será mais sucinto, mas não menos importante e não menos relevante pela mensagem que vai ser comunicada. Nós queremos orar com você nesse momento, agradecer, isso mesmo, agradecer. A Bíblia diz em Efésios, como também em Tessalonicenses, em tudo dai graças e por tudo dai graças. São duas expressões muito fortes. E eu creio que juntamente com esses dois textos nós nos lembramos de 1 Samuel 7,12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu quero convidá-lo a orar nesse momento, colocar a sua vida e da sua família, que em algumas casas houve uma reunião virtual, houve uma reunião através das redes sociais, mas que ainda tenha sido dessa forma, houve uma reunião. Saber que o parente está longe, geográfica, fisicamente, mas perto do coração. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, estamos neste último domingo de 2021, último culto deste ano, nas redes sociais, como também nos cultos presenciais. Queremos te dar graças por tudo que nós vivenciamos em 2021. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos socorreu, ouviu o clamor e respondeu segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso nós te damos graças por tudo que aconteceu, em tudo que acontece. O Senhor é o que conduz a história da vida de todos nós. Somos gratos, ó Deus, por tudo isso e nós te louvamos, porque se não for o Senhor, nenhum de nós que podemos expressar neste culto a gratidão poderia fazê-lo. Por isso, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor por todos nós. Abençoa-nos a palavra que iremos ouvir, abençoa a mensagem que vai ser compartilhada, para que aquilo que precisamos ouvir, de fato, venha do teu coração para o nosso coração. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter uma mensagem musical que antecede a participação no compartilhar a palavra de Deus. Mas antes da música, eu quero dizer para você que é membro da PIB da Barra do Caxias, queremos agradecer a Deus pela sua presença, que esteve conosco desde a retomada dos cultos presenciais. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar somando, participando, cultuando a Deus conosco. Queremos também aproveitar e dar uma palavra de gratidão aos membros da PIB da Barra que, por razões diversas,
por estarem no grupo de risco, por estarem ainda aguardando uma segurança na imunização, ainda assim estão em casa cultuando, participando, cooperando. Nós somos gratos a Deus também pela sua vida. E queremos dizer a todos os irmãos da Pílula Barra em Duque Caxias que vocês podem e precisam demonstrar a fidelidade a Deus entregando os dízimos e as ofertas. No nosso caso, através dos cultos presenciais, poderão fazê-lo no momento do culto. Mas, fora do momento do culto, você que está impedido circunstancialmente, poderá fazer através das informações bancárias que eu vou passar. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarquebarros@gmail.com. Entregue o seu dízimo sendo fiel ao Senhor e também com gratidão. E coopere e dê a sua contribuição com liberalidade. Nós queremos contar com as suas orações, com a sua presença e com a sua participação na obra do Senhor através da contribuição financeira. Que Deus te abençoe. Vamos então ouvir uma participação musical. Se você conhece a canção que vai ser colocada, cante adorando ao Senhor. E logo em seguida teremos a mensagem de Deus. Que Deus te abençoe. Tempo de deixar nascer, olhar para dentro, ter esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer, olhar para dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Presente nos deu. É Natal, Emmanuel.
Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado. Que todos os irmãos tenham um Natal abençoado, um ano novo feliz. E que possamos brevemente estarmos juntos novamente, festejar o nascimento de Jesus em reunião. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Muito bem, então vamos para a mensagem do Senhor para a nossa vida hoje, nesse momento. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, não de 1 a 11, mas de 1 a 12. Um versículo a mais além daquele que está aí posto na tela. Então diz assim a palavra do Senhor. Vejam só. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém? Que mensagem extraordinária, que palavra singular, que palavra que realmente impactou a vida daqueles que ouviram em primeira mão e a nós hoje. Eu quero falar exatamente sobre isso. A expressão que o anjo usou: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas. A expressão boas novas quer dizer boas notícias. Não é só quais são as novas, porque a expressão antiga, qual é a novidade? Qual é a notícia de agora? Qual é a notícia de hoje? Aqui essas notícias têm um adjetivo: boas notícias. Essas notícias que ecoaram daquele tempo para os nossos dias são notícias que jamais vão envelhecer. Hoje, meus queridos irmãos e amigos, numa celeridade com que as notícias correm, uma notícia que foi anunciada, comunicada nas redes sociais, por exemplo, agora, daqui a meia hora, poderá ser chamada de notícia velha. Sabe por quê? Porque uma outra informação, com base na primeira, mudou, a história já é outra. Por isso que as notícias são, digamos, ficam velhas num curto espaço de tempo. Eu me lembro, e você também deve se recordar, das formas como as comunicações eram feitas. Lembra da telefonista que fazia aquela ponte entre aquele que ligava e aquele que recebia a ligação? Lembra dos recursos tecnológicos da época, né? O telégrafo, o telex, né? O fax, eram meios, né? A notícia chegava muitas vezes bem depois dos fatos, e quando a pessoa recebia a notícia, as coisas tinham mudado. Então era comum as notícias perderem, digamos assim, o seu impacto, envelheciam. Alguém já diz: isso é notícia velha, isso é notícia ultrapassada. Então a gente vive num mundo da pós-modernidade, onde as notícias
já não duram por muito tempo, porque as coisas acontecem de forma muito veloz e, como diz lá o salmista do Salmo 139, nós voamos. Mas aqui está uma narrativa onde fala de notícias que jamais vão envelhecer, boas notícias que jamais vão perder o seu impacto, que jamais vão perder o seu peso, que jamais vão perder esse senso de mudança para a história de pessoas e do mundo inteiro. E aí vem a pergunta: que boas notícias são essas que jamais vão envelhecer? Que notícias são essas? Lendo o texto de Lucas capítulo 2, de 1 a 12, a gente pode encontrar aqui algumas informações importantes, boas notícias que jamais envelhecem. E a primeira característica, a primeira declaração, a primeira qualidade, a primeira razão pela qual essas notícias que jamais vão envelhecer são porque são dadas pelo próprio Senhor. Na verdade, elas foram dadas pelo próprio Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, o escritor de Lucas, do próprio médico Lucas, vai descrevendo algumas coisas. Ele coloca um lugar e coloca o nascimento de Jesus dentro da história da humanidade. Ele fala do governador, fala do imperador, fala de pessoas que exerceram funções públicas e que a história registra. O primeiro recenseamento que foi imposto pelo Império Romano, isso obrigou que todos os moradores daquela região da Judéia se deslocassem para a sua cidade natal, sua cidade de origem, para que se alistassem. E José e Maria, e José, que na verdade é ele que aqui é referido, José, que era da família e da linhagem real do rei Davi, foi obrigado a sair do norte da Palestina, do norte daquela região para a região sul. Enquanto que eles estavam morando na parte norte, ali Nazaré, Cafarnaum, aquela região norte, eles tiveram que descer para Belém. Imagine alguém que sai do nordeste, de um estado do nordeste, que são 9 estados, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Piauí e Maranhão, esses 9 estados. Alguém sai de lá e vem para a região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Foi assim esse movimento que José e Maria fizeram. Porém, ela estava grávida, ela era noiva de José e estava grávida, um escândalo para a época, mas José entendeu que era plano de Deus. Então eles vão para a região sul daquela Palestina, para a cidade de Belém. E enquanto eles estavam ali na estrebaria, Maria com dores de parto, na iminência do Filho de Deus nascer, e de fato, quando nasceu, naquele momento, longe dali, ou melhor, nas regiões ali de Belém, estavam os pastores que estavam na sua rotina, que estavam fazendo coisas do dia a dia, pastores que naquela noite estavam cuidando dos seus rebanhos como nos dias anteriores, e foram então impactados pela aparição do anjo do Senhor. E esse é o ponto: as boas novas não envelhecem. Essas boas novas não envelhecem porque foram dadas por Deus. O anjo do Senhor foi enviado pelo próprio Senhor para dizer àqueles pastores: hoje eu trago novas de grande alegria. A palavra boas novas, boas notícias, não sei se você entende, mas a palavra boas novas, na língua original em que o texto foi escrito, significa evangelho. O evangelho de Jesus são as boas notícias de Deus para você, para mim, para todos nós. Hoje nasceu para vocês. O anjo que anunciou para Maria que ela fora escolhida para ser a mãe do Salvador. O anjo que falou para Zacarias que ele seria pai e Isabel seria mãe do antecessor do ministério terreno de Jesus. Todos eles, de alguma forma, estavam agindo dentro daquele projeto de Deus. O anjo disse:
eu trago para vocês, pastores, novas, em primeira mão, novas de grande alegria. Então essas boas novas do Evangelho de Jesus não envelhecem, porque vem de Deus, vem do coração de Deus, partiu dos céus para a terra, do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Essa é uma primeira razão porque essas boas novas jamais vão envelhecer, porque vem do coração de Deus. Às vezes a gente fala de coisas que são opiniões, a gente fala de fatos que aconteceram, mas que logo em seguida alguma coisa vem maior, melhor e realmente nos trazem surpresas. Com o Natal de Jesus não. São boas novas que vêm de Deus. Lá no Velho Testamento, 850 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías disse lá em Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E o trono está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 850 anos antes de Cristo nascer, foi dada a notícia de que viria o Salvador. E agora o anjo fala para aqueles pastores. Há 2000 anos atrás, esta mensagem continua sendo ecoada pelo mundo afora. Cada vez que a humanidade celebra o Natal de Jesus, está repercutindo, fazendo ecoar a mensagem do nascimento de Jesus. Que bênção! Uma notícia realmente que jamais vai envelhecer, porque veio do Senhor. E segunda razão, essa é uma boa notícia, são boas notícias que jamais envelhecem, porque falam de algo único e singular, único e inigualável. O anjo disse, e vocês irão ter um sinal, e isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vocês estão vendo aí na tela a figura de uma manjedoura, coisa linda, bonita, né, impactante, né, singela, mas não era um lugar tão agradável assim. A estrebaria, pense num lugar onde ficavam os animais. Pensem, os viajantes, quando saíam de um lugar para o outro, e o recenseamento provocou uma grande peregrinação, digamos assim, muitos viajantes, como agora no Natal e final de ano, os aeroportos, os portos, as rodoviárias, as estradas estão cheias de carros e ônibus que estão levando pessoas para irem para seus lugares de origem, para rever familiares e amigos. Pois é, naquele recenseamento houve uma grande mobilização, pessoas viajaram, então os estábulos, as estrebarias deviam estar lotadas, porque era como se fossem as garagens de hoje. As pessoas chegavam com os animais de carga ou transporte humano e quando iam se hospedar nas hospedarias, que eram, digamos, pequenos hotéis, digamos assim, com uma característica familiar, os animais eram postos ali. E então Maria e José, Maria grávida, não havia lugar para eles na hospedaria. O único lugar que estava ainda com espaço foi a estrebaria. Um lugar fétido, onde os animais permaneciam, onde os animais faziam ali, usavam para alimentação, e também os animais usavam aquele espaço, permaneciam muito tempo, então era um cheiro desagradável. E diz a Bíblia que, além dos animais que poderiam estar ali, havia uma manjedoura. Hoje, meus queridos, manjedoura é coisa linda de Deus, né? A gente vê manjedoura forradinha, bonitinha, até alguns com materiais mais rebuscados, mais caros. Já vi presépios com manjedouras de ouro, de prata, de cristal, de vidro, de mármore, de barro, de madeira, coisa linda. Mas naquela época, a manjedoura era o comedouro, onde eram colocados os alimentos para os animais. E Maria, não tendo um berço para o seu filho Jesus, forrou, imaginamos, né? Forrou aquela manjedoura, ou, de acordo com o texto,
envolveu o seu filho recém-nascido Jesus em panos. Por quê? Já que não tinha talvez material suficiente para forrar a manjedoura, por ser talvez grande para os animais, tinha que ter um espaço maior, então ela envolveu o pequeno menino Jesus, recém-nascido, envolveu em panos e colocou o seu filho Jesus, recém-nascido, e diz a Bíblia, primogênito. Com respeito a Deus, Jesus é unigênito, o único gerado, o único filho de Deus. Mas com respeito a Maria, Lucas capítulo 2, a Bíblia diz exatamente isso no versículo 7. Primogênito, primeiro. Maria teve outros filhos. Judas, Simão, José e Tiago foram os 4 filhos, além de filhas que Maria teve com José. Por isso que Jesus é chamado de primogênito, primeiro dos filhos de Maria. E Marcos capítulo 6 apresenta os outros irmãos, identificando por nomes os 4 irmãos de Jesus, além de irmãs cujos nomes não são citados. Pois é, aqui diz que ele era e foi de fato o primeiro dos filhos de Maria, como José. E para Maria foi o primogênito, outros filhos vieram. Mas Jesus, diz o texto, o anjo falou, e isso servirá para vocês de sinal. Por que o anjo falou para os pastores? Certamente outros bebês nasceram naquele dia. É muito provável que outras crianças em outros lugares de Belém, como da Judéia e outras regiões daquele lugar, daquele país, nasceram. Mas com Jesus foi algo singular. A Bíblia diz textualmente que Maria era noiva de José. Se você ler Mateus capítulo 1, no verso 25, que Maria era virgem, ou seja, ela não teve relações com José, e a Bíblia diz no verso 25 que José não teve relações com Maria até depois do nascimento de Jesus. Ele só teve relações sexuais com Maria bem depois do nascimento de Jesus, porque o plano de Deus é que Jesus, o Filho de Deus, deveria nascer de uma mulher virgem. Por quê? Porque o Filho de Deus viria ao mundo sem pecado. Lembra de Davi no Salmo 51? Em pecado eu nasci e em pecado a minha mãe me concebeu. Eu sou um pecador desde o nascimento. Maria também era pecadora, porque em Lucas capítulo 1 disse, eu estou aqui, eu estou muito grata, em outras palavras, diz, eu pecadora, ser a mãe do Salvador. Então o nascimento de Jesus foi singular, o único na história da humanidade. Por isso que o anjo disse, isto vai servir de sinal, você vai encontrar uma criança envolta em panos, posta numa manjedoura. Nenhuma outra criança estará num lugar e numa condição como a de Jesus, o Filho de Deus. Nunca na história da humanidade um evento semelhante a este aconteceu, nem antes e jamais vai acontecer depois. O Filho de Deus nasceu de uma mulher virgem, foi gerado Jesus no ventre de Maria sem qualquer ação humana, porque o próprio Deus estabeleceu leis para que um bebê nasça, um homem tem relações sexuais com a mulher e gera uma criança no ventre da mulher, e esse bebê 9 meses depois nasce. E assim a lei estabelecida por Deus. A humanidade pode até tentar, mas não tem como gerar uma vida realmente plena como Deus estabeleceu de acordo com as suas leis. Mas o próprio Deus, para demonstrar o amor dele por você, por mim, por nós, para nascer alguém sem pecado, Jesus nasceu nessas condições. Maria, solteira, prometida, noiva, foi realmente teve no seu ventre um bebê gerado pelo Espírito Santo. O próprio anjo Gabriel falou para Maria quando perguntou, como é que eu vou gerar um filho se eu sou virgem, não conheci varão? A sombra do Altíssimo verá sobre ti. Por isso que aquele que vai nascer será chamado também de Filho do Altíssimo. E de fato Jesus é o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, o Deus em carne e osso, Deus santo, justo e amoroso.
é singular. É uma notícia que jamais vai envelhecer, porque nada vai suplantar, nada será igual e nada será muito menos superior a esta notícia do nascimento de Jesus. Único. É por essa razão que a história da humanidade é dividida em antes e depois de Cristo. É impressionante como algumas pessoas que não creem no Evangelho de Jesus tentam mudar a expressão, tentam negar. Mas como negar os fatos? Eu me lembro de um rapaz que se dizia ateu. Eu não creio que Cristo nasceu, eu não creio que Cristo nasceu, isso é invenção. Aí eu disse assim, escuta, qual a sua idade? Eu tenho 18 anos, vamos supor, não me lembro bem a idade dele. Tenho 18 anos. E você nasceu quando? Antes ou depois de Cristo? Ele, claro, deixa de brincadeira. Pois é. As pessoas querem negar, mas não tem como. Os fatos falam por si mesmos. Jesus nasceu, e essa é a notícia que jamais vai envelhecer. Mas outra razão porque essa notícia permanece impactante e se torna, a notícia fala de um evento, mas que é um evento que comunica uma mensagem para todas as pessoas. Diz lá o anjo em Lucas 2, verso 10. Mas o anjo diz, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Que são para todo o povo. Não é só para vocês, pastores. Não é só para vocês que estão aqui nesse lugar. Imaginamos o anjo falando para eles. Eu trago notícias para vocês, mas vai além de vocês. É uma notícia que vai além da questão local. Jesus nasceu em Belém, de acordo com as profecias do Velho Testamento. Tu, Belém, embora menor das cidades, será grandiosa, porque vai nascer o Salvador em Belém. E por que Belém? Porque Davi, o rei Davi, nasceu em Belém. O pastor segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, nasceu em Belém. E Deus prometeu a Davi, de ti virá um descendente cujo reino será realmente para sempre. E então Deus foi cuidando. Se você ler Mateus capítulo 1, de 1 até 18, ou de 1 a 17, você vai observar o cuidado de Deus de realizar a promessa dele. Deus prometeu a Abraão, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra, porque virá um descendente. Abraão tinha 75 anos de idade, Sara, sua esposa, tinha 65 anos de idade, 66. Então, a Bíblia diz que ambos eram já idosos e Sara era estéril. Mas se você ler Mateus capítulo 1, de 1 a 17, você vai ver de Mateus, ou melhor, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o cativeiro babilônico, 14 gerações. E do cativeiro babilônico até José, 14 gerações. Deus foi cuidando para que por meio de José viesse o Salvador. Pois bem, é uma mensagem, porém, que vai além daquele grupo de pastores. Hoje trago para vocês boas notícias, que será para todo o povo, não só para os judeus, mas também para os moradores outros daquela região, e não só para os moradores de outras regiões, mas para o mundo inteiro, para todas as pessoas. É uma mensagem, digamos assim, que vai além dos limites. Ontem fui a Petrópolis e aí eu brinquei com a Paula. Paula, chegamos a Petrópolis. Por quê? Porque havia uma placa. Esta é a divisa entre o município de Duque Caxias e o município de Petrópolis. Divisas marcam os limites entre cidades, entre municípios. Isso são os limites. As divisas são, digamos, as linhas que separam os estados, Piauí, Maranhão. E as fronteiras são as demarcações entre os países. Limites, ou melhor, limites, divisas e fronteiras. Pois é, a mensagem de Jesus, do nascimento de Jesus, é a mensagem
que ultrapassa os limites entre as cidades, que ultrapassam as divisas entre os estados, que ultrapassam as fronteiras dos países. É para todos. É por isso que o próprio Jesus falou em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As boas novas foram dadas há mais de 2000 anos atrás. Hoje estamos em 2021, daqui a pouco será, para a glória de Deus, 2022. Pois é, há 2021 anos atrás, essa notícia foi dada, que nasceu o Salvador para todas as pessoas, para todo mundo, para todos nós, para você, para mim, para toda a humanidade. Mas é interessante a gente observar outra coisa. São notícias que jamais envelhecem, porque elas têm repercussões eternas. Isso mesmo, são boas novas que têm repercussões eternas, porque diz aqui no verso 10 e 11 de Lucas 2: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. É uma mensagem, é uma notícia que tem repercussões eternas. Por quê? Porque fala de Jesus. Esses 3 títulos que Jesus aqui recebeu, o recém-nascido Filho de Deus foi chamado de o Salvador, que é Cristo o Senhor. E é interessante, porque se você olhar bem essas 3 palavras, o Salvador, todos nós precisamos, não de um, mas do Salvador, todos nós. E Jesus é o único que tem poder para salvar. É claro que você já foi tirado de uma situação crítica porque Deus mandou alguém para te socorrer, trocar o pneu, mexer no carro, dar aí uma recarga na bateria, empurrar o carro, pagar até às vezes uma compra que você está sem o dinheiro devido no supermercado. Já aconteceu isso com muitas pessoas, de serem socorridas no momento crítico, mas para a salvação, a vida eterna, só Jesus. Por isso que Ele é o Salvador do mundo, mas só é salvo aquele que nele crê. Ele morreu por todos, nasceu para morrer por todos, mas só é salvo quem crê de fato nele. E Ele é chamado de Cristo. A palavra Cristo, se você fala Cristo, você está falando em grego. Se você fala Messias, você está falando em hebraico. Então, Messias em hebraico e Cristo em grego tem o mesmo significado: o ungido, o escolhido, o enviado por Deus. Jesus, diz lá, Gálatas capítulo 3, que Jesus, na plenitude dos tempos, nasceu. Ou seja, no tempo certo, no momento oportuno, Jesus nasceu. Ele nasceu porque Deus o enviou com um propósito específico, conforme Isaías, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Jesus nasceu sem pecado, mas ele é o Cristo escolhido, porque Deus escolheu Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz por todos nós. Sabe, eu vou usar de uma comparação muito triste, mas a gente sabe, né? A Covid ainda está assustando, uma 4ª onda lá na Europa, essa variante Ômicron está assustando, não pela gravidade com que as pessoas contaminadas são afetadas, mas pela celeridade do contágio. Pois é, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. A vacinação é muito importante, os cuidados pessoais, a higienização e a sanitização, higienização pessoal e sanitização dos espaços, tudo isso é necessário. Mas quem garante? Quem pode nos proteger das consequências do pecado? Quem pode nos livrar dos efeitos eternos do pecado? A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há vacina para o pecado. Não há uma pessoa que diga, eu
não sou pecadora, eu não sou pecador, porque todos fomos afetados pelo pecado, contaminados pelo pecado e condenados ao inferno pelo pecado. Mas para que houvesse a salvação, Cristo, o Filho de Deus, nasceu sem pecado, viveu 33 anos sem pecado, mas lá na cruz, Deus escolheu colocar sobre Jesus o pecado de toda a humanidade. Por isso que Jesus, morrendo na cruz, disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Em outras palavras, Deus meu, por que me abandonaste? Cristo sofreu por algumas horas, de 9 da manhã às 3 da tarde, os efeitos do pecado de toda a humanidade sobre ele. E quando ele morreu, disse: está consumado, está feito. Jesus cumpriu o que era para você, para mim, para todos nós. E por fim, diz o texto, Jesus hoje nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Senhor Jesus quer reinar na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Ali, os pastores viram um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Mas para Deus era o seu Filho amado, que em breve, na sequência da história, iria se posto lá na cruz. E lá na cruz, ele iria morrer por todos nós. Ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, derrotou o pecado, subjugou o diabo, e hoje ele quer reinar na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Essas são as boas novas que jamais envelhecem. Jamais envelhecem. Abra o seu coração e diga: Jesus, reina na minha vida. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça e diga: Senhor Deus, eu te agradeço porque essas boas novas nunca vão envelhecer. São notícias que vêm do teu coração para o meu coração, que falam do teu amor, que falam dos teus planos para a minha salvação. O teu Filho amado nasceu e ele é o Salvador, que é Cristo Senhor. Entra, Jesus, no meu coração. Entra, perdoa os meus pecados, limpa-me, torna uma vida nova e que eu viva neste mundo com olhar para a eternidade reservada para quem crê em Jesus. Eu oro agora e já te agradeço em teu nome, Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você diga com essa certeza para quem está do seu lado, para os seus amigos e familiares: Feliz Natal com Jesus e um próximo ano de felicidade plena em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe hoje e para todos sempre. Amém e amém.